E afinal, de que padeceram os reis portugueses? Dores reumáticas, doenças de pele, envenenamentos, depressões e males do foro psíquico. O historiador Paulo Braga acaba de editar em livro as doenças e causas de morte dos soberanos portugueses. Os farmacêuticos eram boticários. As doenças aconteciam quando os 4 humores que se dizia existirem no corpo humano estavam em desequilíbrio. Os reis padeciam, afinal, das mesmas maleitas da restante população, apesar de terem acesso a tudo o que de melhor havia na época. A história começa com Dom Afonso Henriques, primeiro homem a usar a coroa portuguesa. Viveu quase até aos 80 anos, quando a esperança média de vida se ficava pelos 30. Estamos no século XII. Quando o exército português estava em retirada do cerco da cidade de Badajoz, que na época era uma cidade muçulmana, o cavalo embateu, portanto, ele e o cavalo embateram na porta da muralha e ele fraturou o fémur, não é? A partir daí nós vemos claramente que o nosso primeiro rei tem uma curva descendente. Conhecer as doenças dos reis portugueses é compreender um pouco melhor a história do país. A Dona Maria I era uma pessoa tendencialmente dada à depressão, e a depressão foi-se agravando de tal forma ao ponto de ela ter acabado por ficar num estado de demência. E isso naturalmente tem que ter repercussões na governação, sejam elas quais forem. Basta dizer que ela teve que ser substituída em termos da governação pelo seu filho mais velho, que não assumiu imediatamente o título de rei, mas apenas o título de príncipe regente. Foram vários os reis que sofreram de males do foro psíquico. A depressão era muito comum. Chamava-se na altura melancolia. Dom Duarte teve uma melancolia, como ele diz, muito grande, que coincidiu mais ou menos com a morte da sua mãe, a rainha Dona Filipa de Lencastre, da qual se curou. Curou-se durante um período sem, no entanto, seguir a receita que lhe fora prescrita. Consumo de vinho e relações sexuais com mulheres, não é? E ele diz que não seguiu esses conselhos e que acabou por se livrar dessa melancolia. Dom Pedro I foi casado 2 vezes, teve a grande e famosa paixão por Inês de Castro. Foi pai de 7 filhos, terá mantido, que se saiba, 3 amantes. Paulo Braga defende um novo diagnóstico médico para o rei justiceiro. Colocou-se, por vezes, a hipótese que poderia ser epilepsia. Eu inclinei-me para uma outra, que é o transtorno da personalidade limítrofe, como hoje se diz, não é? Evidentemente, na época não se dizia isso, que é um transtorno mental que leva, de facto, a alterações do humor, a irritabilidade, irascibilidade e até mesmo aspectos, nomeadamente alguma indecisão em termos de orientação sexual, porque o Dom Pedro I, embora tenha ficado na história como grande apaixonado pela Inês de Castro, há indícios de que ele pode ter, em simultâneo, tido alguns comportamentos homossexuais. A história encerra ainda histórias tristes e trágicas, como a de Dona Maria II. É a nossa segunda rainha reinante, segunda e última, que morre aos 34 anos ao dar à luz o seu 11º filho. Portanto, é triste, é trágico e, sobretudo, é interessante ver que é uma pessoa com uma vida extremamente cheia em termos políticos. É uma pessoa que nasce quando a corte portuguesa está no Brasil, ela nasce no Rio de Janeiro, rapidamente, com poucos anos de vida, é destinada a ser rainha de Portugal, não consegue tornar-se imediatamente rainha de Portugal. Quando finalmente o consegue, é uma época de grandes lutas políticas, que são as lutas dos primeiros anos do liberalismo português, e aquilo que nós vemos é que a Dona Maria II praticamente atravessa as lutas políticas do seu reinado quase sempre grávida. Pelo menos 3 reis terão morrido envenenados. A sífilis não poupou a Casa Real Portuguesa e as doenças de pele também não. As provas nem sempre são claras e faltam análises que ainda podiam ser feitas ao que resta dos reis mais recentes. Mas para isso era preciso que projetos como o de abrir o túmulo de Dom Afonso Henriques passassem do papel.